Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando os nossos estudos para a seleção do mestrado profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional, o PROFEI. Em nosso preparatório, nós vamos abordar aqui o conteúdo referente à seleção que vai ocorrer agora em 2024 para a turma que vai iniciar em 2025. Nós estamos iniciando os nossos estudos tomando por base o último edital que foi lançado em 2023, para a turma que já iniciou em 2024, tá bom? E vamos também falar aqui um pouco sobre este mestrado, os requisitos para uma vaga nesse mestrado, as fases, como é a seleção. Então, estamos iniciando aqui o nosso curso preparatório, no link da descrição deste vídeo, você pode acessar o nosso curso, se inscrever, Estamos também postando o link do nosso grupo no Facebook. A gente também tem um grupo voltado para os estudos do PROFEI, tá bom? Mas vamos iniciar aqui falando um pouco sobre este mestrado, O que é o PROFEI? O PROFEI, Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional, é um programa de pós-graduação estrito sensu, ou seja, mestrado, A gente tem os programas de pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado. A gente tem aqui um mestrado em Educação Inclusiva, reconhecido pela CAPES, do Ministério da Educação, e tem como objetivo oferecer formação continuada para professores que estão em efetivo exercício em sala de aula na rede pública, municipal, estadual e federal de ensino de educação básica. Então, nós temos basicamente aqui abordados os 3 níveis de educação básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá bom? Então, para concorrer a uma das vagas do PROFEI, e também aqui na descrição desse vídeo eu vou postar os polos que ofertaram vagas, na última seleção. Você pode dar uma olhadinha, quais foram os polos, se próximo, se onde você mora há algum polo próximo, alguma universidade que vai ofertar uma vaga para essa seleção, Então, você pode também dar uma olhadinha na descrição desse vídeo, os polos que estão ofertando vagas, tomando por base, é claro, o último edital que foi divulgado, tá bom? Então, vamos lá. Nesse mestrado, nós temos basicamente aqui 3 linhas de pesquisa, E é muito importante que a gente tenha em mente essas 3 linhas de pesquisa. Por quê? Porque para fazer a inscrição na seleção, a gente deve escolher uma dessas linhas de pesquisa. Em nosso curso preparatório, nós vamos falar sobre cada linha de pesquisa. Então, nós temos aqui basicamente 3 linhas de pesquisa. Não vou discorrer aqui sobre essas 3 linhas, não vou falar detalhes aqui dessas 3 linhas, mas vocês podem acessar no edital. O edital traz informações. Também no link, na descrição desse vídeo, você pode acessar o edital com essas informações. Mas em nossa plataforma a gente vai abordar, a gente vai ter videoaulas voltadas para cada um dessas linhas de pesquisa, para cada uma dessas linhas, tá bom? Então é muito importante a gente ter em mente essas linhas de pesquisa, justamente por conta das etapas da seleção. Diferentemente de outras seleções, de outros mestrados profissionais em rede nacional, a gente não tem uma prova objetiva, As etapas são um pouco diferentes, tá bom? Pois bem, então, para concorrer a uma das vagas do PROFEI, quais são os pré-requisitos? Vamos ver aqui. Poderá participar do Exame Nacional de Acesso ao Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva, PROFEI, aquele portador de diploma de graduação em licenciatura ou equivalente nos termos da lei, devidamente registrado no MEC e que seja professor concursado, atenção, professor concursado, Então, a gente está falando aqui dos professores efetivos, os concursados. Nesse caso específico, não estamos falando dos professores temporários, dos substitutos, estamos falando dos concursados, tá bom? Então, professor concursado
na rede pública de ensino, educação básica, atuando em sala regular ou de atendimento educacional especializado, na modalidade de sala de recursos multifuncional, ou de ensino colaborativo, ou de itinerância ou de educação especial, que atuam como regentes de turma ou responsáveis por turmas ou grupos de alunos no apoio educacional especializado. Então, percebam que não há aqui nenhuma especificidade no que diz respeito à licenciatura. Então, qualquer diploma de graduação em licenciatura. Então, pode ser qualquer licenciatura, tá bom? Tem que ter licenciatura, ser concursado e que esteja em sala de aula regular ou de atendimento educacional especializado na modalidade de sala de recursos multifuncional ou de ensino colaborativo. E nós temos aqui outras mais informações em relação a esse atendimento educacional especializado, tá bom? Então, basicamente, nós temos aqui estes pré-requisitos: licenciatura em qualquer graduação, que esteja em sala de aula regular ou de atendimento educacional especializado, tá bom? Pois bem, se você preenche esses requisitos, no ato da inscrição, você vai escolher uma das 3 linhas de pesquisa, tá bom? O edital nos traz, né, a quantidade de vagas reservadas para cada linha de pesquisa, para cada polo, né, para cada universidade associada a este programa, tá bom? Então, no ato da inscrição, você deve escolher a linha de pesquisa. Obviamente, uma linha de pesquisa que você tenha mais familiaridade, né, você tenha mais interesse em desenvolver uma pesquisa nesta área mais específica, tá bom? Bem, então, partindo do pressuposto de que você preenche esses pré-requisitos, tá bom? Vamos ver aqui as etapas desta seleção, tá bom? Então, nós temos aqui a proposta de intenção da pesquisa, né, e a entrevista, né? Então, basicamente, nós vamos ter aqui essas etapas. É claro que há uma etapa prévia, que é a análise da documentação, né, para identificar se há alguma pendência na documentação que você enviou, tá bom? Então, a gente tem a análise de documentos, né, depois a proposta de intenção de pesquisa e também a entrevista. Em nosso curso preparatório, nós vamos abordar cada uma dessas etapas. Vamos falar sobre a intenção de pesquisa, né, as características desse texto, o que a gente deve escrever nesse texto, né? Há também aqui a assessoria, a gente vai fazer a leitura da versão que vocês vão enviar para a gente desse texto, né? E devolver o texto com comentários, né? O que deve melhorar, o que a gente deve alterar nesse texto, né? Para deixar um texto bem ajustado com aquilo que o edital está pedindo, tá bom? Então, além das aulas, das videoaulas que nós vamos postar, né, voltadas para a escrita da intenção de pesquisa, a gente vai receber o texto escrito por vocês e vai devolver com os comentários, tá bom? Então, é muito importante que vocês façam, né, produzam esse texto e nos enviem para receber os comentários, ok? Então, essa intenção de pesquisa é de caráter eliminatório, tá bom? Busca avaliar a adequação do tema da apresentação do problema. Então, vocês apresentam um problema, objetivos da pesquisa, embasamento teórico, a gente vai falar sobre isso em nosso curso preparatório, e inclusive, né, teremos leituras complementares que vão ajudar justamente nesse embasamento teórico. Vamos postar análises de livros voltados, obviamente, para a educação inclusiva, né? Então, essas leituras, elas vão ser importantes, né, para a gente ter um embasamento teórico, né, citar vozes de autoridade. Então, embasamento teórico, procedimentos metodológicos coerentes com a proposta. Então, se a gente tem uma proposta de pesquisa, obviamente a metodologia que a gente vai escolher deve ser coerente com a nossa proposta. Uma das grandes falhas de projetos de pesquisa, de intenções de pesquisa, é quando a gente traz metodologias que não batem com as nossas propostas. A gente se propõe, a gente traz objetivos de pesquisa, mas a gente não traz
na metodologia, né, técnicas, instrumentos que serão necessários para a gente atingir determinados objetivos. Então, uma das falhas que a gente encontra em projetos de pesquisa ou em intenções de pesquisa, como é o caso aqui, são essas incoerências internas que a gente identifica nesses textos, tá bom? Então, em nosso curso, a gente vai abordar esses pontos para que justamente o nosso texto, né, seja enviado, né, conforme o que o edital está trazendo, tá bom? A gente vai ter esta proposta de intenção de pesquisa, ela deve estar coerente com a linha de pesquisa que foi escolhida, então a nossa proposta deve estar de acordo com aquilo que já vem sendo discutido naquela linha específica, então é muito importante que haja essa ligação, né, da nossa proposta com a linha de pesquisa, porque às vezes a gente traz uma proposta de intenção que casa muito bem com a proposta 1, mas a gente escolheu a proposta 3. Com a proposta 3, a linha de pesquisa 3, não está casando muito bem. Então, isso é uma falha, né? A gente tem que trazer uma proposta de intenção de pesquisa, né? Que seja coerente com a linha de pesquisa escolhida, tá bom? Além desta intenção de pesquisa, nós temos também a entrevista, né? Busca avaliar aqui, né, a arguição do candidato, o seu domínio do referencial teórico metodológico, a apresentação da proposta do produto educacional e as razões da opção pelo programa. Por que você escolheu esse programa de pós-graduação? Né? Qual é a relevância para a sua formação profissional? Essa ideia caiu do céu, né? O ideal é que a gente deixe muito bem claro que isso não cai do céu, né? Isso já faz parte de um percurso, né? E que este mestrado, né, vai ajudar a responder várias perguntas que vêm sendo feitas na sua própria atuação profissional. Então é importante que a gente deixe muito bem claro aqui que a ideia de fazer esse mestrado, né, não foi por acaso, né? Durante muito tempo, questionamentos foram surgindo, né, na sua prática em sala de aula, e este mestrado vai ajudar a responder, obviamente, a pesquisa que você vai desenvolver, né, vai ajudar a responder várias das perguntas que foram surgindo em toda a sua carreira profissional, né, carreira acadêmica também, né, que a gente está sempre em formação, né? Então, isso a gente também vai discutir em nosso curso preparatório. Basicamente, a gente vai focar nestas duas etapas, apesar de a gente ter a etapa da documentação, mas as etapas críticas mesmo aqui desta seleção é a carta, né, de intenção, né, a proposta de intenção de pesquisa e a entrevista. Então, basicamente, essas duas etapas são as mais críticas e, é claro, são aquelas que a gente vai mais focar aqui em nosso curso preparatório, né? Desenvolvendo aulas voltadas especificamente para essas etapas, trazendo também leituras complementares, né, que vão nos ajudar nesse embasamento teórico, né? E também, né, a proposição de uma simulação de entrevista, obviamente com os candidatos aprovados para a fase da entrevista, né, e que queiram participar, né, deste simulado da entrevista. Então, trata-se aqui de um preparatório completo, e essa é a ideia, né, voltado para esta seleção. Estamos iniciando os nossos estudos, tomando por base o último edital que foi lançado em 2023, tá bom? Se a gente tomar por base aqui as datas, né, da última seleção, o edital da última seleção, ele foi divulgado no segundo semestre de 2023, a gente teve o período de inscrição iniciado em novembro de 2023 e foi até o fim de novembro. Então, a gente teve 20 dias de inscrição, então não é um período muito longo, né? Um período aí reduzido, né, de inscrições. E a primeira etapa, que é justamente a etapa da documentação, essa documentação ela já é enviada na inscrição. Por isso que é muito importante a gente já iniciar
desde já, né, os nossos estudos. Por quê? Porque essa etapa da inscrição já traz a necessidade de apresentação da proposta, né? Então, essa proposta, a gente já deve começar a elaboração dessa proposta para que quando surgir a inscrição, a gente já envie, tá bom? Então, essa proposta ela é enviada no período de inscrição, ok? No período de inscrição. A entrevista, então, os aprovados para a fase da entrevista, a entrevista ela ocorreu em janeiro de 2024, né? Então, a gente continua nessa preparação, né? Após enviar a proposta, a gente, obviamente, vai acompanhando, né, os resultados, né? A gente vai fazendo as nossas leituras, continuando os nossos estudos, né? Focando, é claro, naquilo que a gente escreveu na carta de intenção. Então, a gente vai fazendo mais leituras, se aprofundando, tendo esse baseamento para que justamente quando chegar a entrevista a gente esteja mais seguro, né, no que diz respeito àquilo que a gente propôs como intenção, tá bom? Então, paralelamente às análises das cartas de intenção que vão sendo feitas, né, pela banca, a gente continua os nossos estudos na preparação desta entrevista, tá bom? Então, a entrevista, ela ocorreu ali no final de janeiro, né, e início de fevereiro deste ano de 2024, tá bom? Então, a gente vai iniciar os nossos estudos, né, tendo como base este calendário, né, de que as inscrições ocorram no final de novembro, na segunda metade de novembro. Então, na segunda metade de novembro, a gente já tenha a nossa carta de intenção pronta, né, para submeter a inscrição, né, e depois a gente vai continuando os nossos estudos, né, se preparando para a entrevista. Tá bom, pessoal? Então é isso. Lembrando, aqui na descrição desse vídeo, você pode dar uma olhadinha, né, nos polos que ofertaram vagas para esta última seleção. Provavelmente a gente vai ter os mesmos polos neste ano, né, ofertando vagas. Pode também acessar o link para o nosso curso preparatório e também o link do nosso grupo no Facebook. Tá bom, pessoal? Então é isso, estamos iniciando aqui os nossos estudos preparatórios para o Profei. Ok, pessoal? Bons estudos a todos e até a próxima.